Olá, boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui pelo canal IDOT Oficial com mais um encontro online. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês que estão chegando agora se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Vou esperar aqui um feedback de vocês para saber se precisa ajustar alguma coisa. Vocês estão ouvindo? Beleza. Obrigado aí pelo feedback. Bom, vamos lá. Como eu falei logo no início, esse é o canal do IDOT Oficial. E essa é mais uma live do programa que o IDOT está oferecendo a partir de agora, para manter proximidade com seus alunos espalhados por mais de 30 unidades pelo Brasil e todos os fisioterapeutas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a osteopatia. Nós vamos hoje dar sequência nesse processo e eu queria perguntar para vocês se vocês estão assistindo as outras lives. Coloca aí que sim, bota a mãozinha. E eu quero saber se vocês lembram qual é a hashtag que a gente vai utilizar no final da live para compartilhar o print da tela. Alguém lembra? É a hashtag IDOT perto de você. Dessa maneira. Perfeito? Então vamos lá. Eu sou Fábio Damião, sou coordenador do IDOT Rio de Janeiro e hoje estarei com o professor Danilo Ninello, que é CI, para apresentar o tema A abordagem da osteopatia em casos de hérnias de disco. Um tema muito interessante para todos nós que somos osteopatas e para quem é fisioterapeuta. Vou convidar aqui o professor Danilo. Já está aqui. Professor Danilo, seja muito bem-vindo. E aí, Fábio, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Professor, só vou te pedir um segundinho, porque esqueci de um procedimento básico aqui, que é para a galera apertar o aviãozinho aí embaixo. Tem um aviãozinho aí, você vai apertar. Eu estou fazendo isso aqui agora também. Você vai apertar esse aviãozinho e vai convidar seus amigos, que são fisioterapeutas ou que têm interesse em saber mais sobre o tema que nós vamos apresentar hoje. Então, 2 segundinhos só. Segundo passo. Todo mundo vai acostumar já. É o coraçãozinho aí do lado. Apertou o coraçãozinho, vai subir um monte de coração, isso vai mostrar para o Instagram, que a gente tem maior relevância e pessoas iguais a gente, com as mesmas características, a gente consegue atingir essas pessoas através da notificação do próprio Instagram. Beleza? Então vamos lá. Professor Danilo Ninello, além de professor do IDOT, coordenador do IDOT São José dos Campos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, pelo tempo disponível para deixar aqui um pouco do seu conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todas as pessoas aí que estão acompanhando essa live. E eu gostaria de começar agradecendo ao IDOT, toda a equipe que torna possível aí esse encontro, né, nesse período que a gente está recluso. E também quero fazer alguns agradecimentos antes da gente começar, Fábio, se você me permite. Primeiro aos professores aí que já puxaram aí esse trem aí das lives, né? Professor Guilherme Luquezzi, professor Marcial Zanelli, obrigado aí, parabéns também, né, por tocarem esse projeto. E de antemão também quero agradecer a todas as pessoas que me influenciaram diretamente com os conhecimentos que eu vou passar aqui hoje para vocês, né? Em especial o osteopata Frank Ziliot, que há 2 anos atrás aí em Florianópolis ministrou um mini curso para a gente, né, sobre hérnias de disco e contribuiu bastante para a escola. Também agradecer ao Zezé, logicamente, né, que filtra esses conhecimentos aí e tem a ideia de implementar basicamente o que eu vou falar aqui na escola em breve.
e dizer que eu aprendi tudo que eu vou passar aqui dentro da escola, né? E é um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado. Então a gente já vai direto agora para o nosso assunto. Só queria falar para quem está nos assistindo que, conforme forem surgindo perguntas, escrevam aí nos comentários, que toda a nossa equipe interna, todo o nosso staff está atento. Eles vão me mandar essas perguntas e, na medida do possível, nós vamos respondê-las todas hoje ainda. Tá ok, professor? Beleza, vamos que vamos. Então vamos lá. Bom, como o tema de hoje é a abordagem da osteopatia em casos de hérnia de disco, eu queria que você começasse falando um pouquinho da importância da gente entender mais sobre a abordagem em cima desse assunto. Bacana, Fábio. Esse tema é um tema bastante interessante, porque eu acredito que não seja só comigo, mas com todas as pessoas, todos os osteopatas aí, né? A gente tem um alto índice de procura no nosso consultório de pacientes com sintomas discais, né? A gente sabe que é comum os pacientes terem dor na coluna. Quando a gente vê estatísticas da OMS, a gente vê que cerca de 90 a 98% das pessoas têm dor na coluna em algum momento da vida. E quando a gente fala de sintomas discais ou diagnósticos discais, esse número também é relevante, né? Cerca de 13 a 40% das pessoas têm algum tipo de sintoma ou diagnóstico relacionado ao disco ao longo da vida. Então, esses pacientes, muitos deles são indicados para eles tratamento conservador, né? A gente sabe que muitos acabam indo para um caminho cirúrgico, né? Com abordagens aí basicamente de laminectomia, artrodeses ou tratamento medicamentoso, mas uma grande porcentagem ela vai cair num tratamento conservador, né? A gente sabe e ouve falar que cerca de 60% a 90% das hérnias de disco têm remissão espontânea, mas a gente sabe que muitos pacientes que têm esses sintomas, se eles não são tratados, eles podem ter dores ao longo da vida, terem dores esporádicas, em alguns momentos melhorar, piorar, ou em outros momentos terem limitações. Então esses pacientes acabam caindo bastante, né, aos nossos cuidados, e o osteopata ele é um profissional que ele pode ser bastante efetivo em ajudar essas pessoas, né? Eu, há cerca de um mês atrás, tive a oportunidade de dar um workshop aqui em São José dos Campos, na minha cidade, falando sobre esse tema, e tive um feedback muito bacana dos alunos que participaram, né? Eles conseguiram atender, ter bons resultados. Então, acredito que é um tema interessante pela alta procura e também pelo grande potencial que a gente tem de ser efetivo e ajudar as pessoas. Muito bom, bem claro sobre essa importância. E, como de costume, a gente precisa saber e entender, através dessa ótica, né, o que é efetivamente uma hérnia de disco. Legal, Fábio. Sempre que um osteopata ele vai explicar uma doença, né, um acometimento, eu acho que ele tem que se voltar a questões ligadas à anatomia e fisiologia, né? Com essa questão não é diferente. Então, basicamente, a gente tem, assim, quando a gente falar de hérnia de disco, a gente vai ter fissuras do anel fibroso, né? Que podem levar aí à infiltração do núcleo pulposo para posterior ou para lateral, acometendo ali o ligamento longitudinal comum posterior, ou acometendo as raízes neurais, ou também invadindo o canal medular e tocando ali a dura mater, né? Então, nós estamos falando de uma estrutura, o disco, que é formado pelo núcleo pulposo, o anel fibroso, o núcleo pulposo basicamente aí constituído por água, né? 88% de água e 12% aí de muco polissacarídeos, e o anel fibroso, uma estrutura fibrocartilaginosa que vai unir o corpo vertebral de cima com o de baixo, né? Ele é formado ali por diversas fibras oblíquas, que garantem uma boa absorção de carga, principalmente uma absorção de carga axial, e não suporta muito torções, rotações. A gente sabe que à frente a gente tem o ligamento longitudinal comum anterior, atrás o longitudinal comum posterior, e nessa região, né, no ligamento longitudinal comum posterior, ali a gente tem uma grande importância, porque quando a gente pensa em discos que extravasam, né, desse local, e
tocam essa estrutura, o ligamento longitudinal comum posterior, a gente tem comumente aí irritações, sintomas, devido ao fato, né, dessa estrutura ela ser ricamente inervada. Então a gente tem, saindo do forame intervertebral ali, né, uma raiz neural que se divide em anterior e posterior. Essa divisão anterior vai formar os plexos, né, vai fazer anastomose com outros nervos. E os plexos basicamente vão inervar a parte anterior e a parte lateral do corpo. Essa rama que vai para trás, né, essa rama dorsal, ela tem um dos seus filamentos ali, vai adentrar essa parte posterior e vai inervar o ligamento longitudinal comum posterior, o periósteo também ali, que envolve o corpo vertebral, a cápsula articular, e também inerva o disco, né? Principalmente o terço posterior do disco na sua parte externa. A gente tem aí diversos estudos, né, científicos que mostram em cadáveres o quão inervado é o disco intervertebral no terço posterior, e apesar de a gente saber que dentro dele não existe inervação, então a gente tem essa parte de trás aí, o nervo sinus vertebral de Lusca. Temos muita sensibilidade no ligamento longitudinal comum posterior, muita vascularização, um sistema venoso e arterial rico. E quando a gente tem essa fissura do disco intervertebral, né, com a migração do núcleo e irritação dessa estrutura, a gente vai localmente aí ter uma série de acometimentos, né? Primeiro porque a gente tem a facilitação do nervo sinus vertebral de Lusca, e aí essas vias de dor vão ser conduzidas ali pelo corno dorsal, chegar a níveis talâmicos e depois dali para o córtex sensorial, então gerando dor, né? E esse é o princípio, né, de uma alteração estrutural do disco, levando a esse sintoma, mas o sintoma, os acometimentos também vão se espalhar por outros tecidos, né? Nós vamos ter fatalmente em uma situação de acometimento discal uma descongruência das facetas articulares, então, obviamente, a mecânica articular daquele local, ela não funciona de forma plena, e também a gente vai encontrar aí os esclerótomos, quando a gente tocar essas estruturas articulares, né, essas estruturas ósseas. Naturalmente também, a gente tem ligamentos da região que acabam alterando a tensão, então alguns deles podem ficar tensos a partir de adaptações posicionais, como por exemplo, ligamento interespinhoso, supraespinhoso, e uma coisa muito comum em sintomas de hérnia de disco é o paciente apresentar na região ali músculos que permanecem em uma condição de contração mantida. Então nós vamos ter espasmos, né? Então basicamente é isso, né? A gente tem uma alteração do disco, levando a dores, levando a miótomos, dermátomos, esclerótomo, e uma condição de bastante limitação e dor. Perfeito. E dentro de todo esse contexto, Danilo, a gente está, como a gente está falando, né, obviamente, da osteopatia, de como a gente vai fazer todo o processo, né, desde a identificação até o tratamento, a gente precisa passar pelo processo avaliativo. E, com certeza, a gente sabe que a osteopatia tem uma maneira diferente de avaliar. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre como é a avaliação osteopática para esses casos. Uhum. Basicamente, a avaliação de um paciente com sintomas discais, ela é clínica, né, como todas as avaliações dos osteopatas, e a gente primeiro tem que entender, né, qual que é a sintomatologia de um paciente discal. Só da gente ter esse entendimento, muitas vezes a gente vai bater o olho num paciente, né, e saber que ele tem sintomas discais. Então a gente tem aqueles sinais clássicos, né, que todo mundo já conhece, mas eu vou pontuar aqui que é uma rigidez matinal. Muitas vezes esse paciente, então, pela manhã, ele tem limitações e dores, né, pelo fato do disco ele ser hidratado no período noturno, e isso pode fazer com que ele acumule edema nessa área, principalmente nessa área posterior, né, que é ricamente inervada. Nós temos normalmente quadros de dores agudas, apesar de que a gente sabe que uma herniação ela pode também ser assintomática, principalmente quando
o disco extravasa, né, o núcleo extravasa para a região anterior, que ela é pobre em inervação. Porém, quando essa estrutura ela extravasa para trás, né, e irrita o ligamento longitudinal comum posterior e a dura mater ali, as estruturas de trás, a gente tem pacientes que normalmente têm muitos sintomas. Então, além de muita dor, essas dores tendem a aparecer em situações de flexão do tronco, principalmente nos primeiros graus de flexão, isso é o mais comum, né? Nos primeiros 30 graus, a gente pode considerar aí talvez um pouquinho mais, 40, 45 graus, que é exatamente o momento em que o paciente ele exerce uma pressão na parte anterior do disco e faz com que esse disco seja jogado para trás, né, e irritando essas estruturas que eu comentei. Então, em casos agudos, o paciente ele não suporta fletir. E em casos que não estão tão agudos, a gente vai encontrar um quadro que é comum também em consultório. Muitas vezes o paciente ele vai fazer a flexão, né? Ele passa por um primeiro momento ali de dor, e depois que ele passa daqueles primeiros graus, ele pode não ter mais ali os sintomas discais, e depois continuar a flexão, normalmente apresentando aí repuxes miofaciais ou estiramentos ligamentares na coluna. Então, basicamente, a gente tem essa dificuldade de flexão. E, muito interessante a gente entender isso também, que é comum o paciente ele apresentar também dificuldades de extensão. A gente ouve algumas classificações, definições sobre hérnia, né? O fato é que, assim, a gente tem muito comumente o nome protusão, quando a gente tem aí um núcleo intacto, mas lesões do anel fibroso. Quando a gente tem já uma deformação do núcleo e uma lesão maior do anel fibroso, a gente vai ter o que a gente chama de extrusão. Então, nesses processos de extrusão, ou também a gente pode chamar de sequestro, né, ou hérnia sequestrada, quando de fato aí o núcleo ele fica muito danificado a ponto de perder esse formato dele que é oval, nesses casos de sequestro aí, e extrusão, a gente vai ter então o disco ele indo para posterior e tendo dificuldade de voltar para a posição normal, ou seja, tendo dificuldade de avançar, de ir para anterior. Então, o paciente que apresenta esse quadro, né, quando o disco posterioriza e ele faz extensão do tronco, se na extensão esse disco não avança, ele começa a comprimir a estrutura discal que está posterior. Então, esse paciente também pode apresentar dores na extensão, que é um quadro comum que a gente vê em situações agudas, né, uma dificuldade tanto na flexão, porque joga esse disco para trás e o paciente não suporta isso, e quando ele faz também uma extensão, ele gera compressão nessa estrutura e também acaba evitando o movimento de extensão. Então, fortes dores, né? Uma dor matinal, também uma dor que aumenta com a pressão. Esse paciente, então, se ele tosse, evacua, faz uma manobra de valsalva, ele vai relatar sintomas que podem ser locais ou, se acometem raízes nervosas de um lado, podem levar a sintomas em um lado, né? Então, o mais comum quando a gente fala de hérnia, 80% das hérnias de disco são na região lombar, entre L4, L5 e L5, S1. Então, se ela é póstero-lateral, por exemplo, a gente vai ter associado a isso acometimentos neurais em algumas situações, com irradiações através do trajeto do nervo, né, podendo gerar alterações motoras e também sensitivas. E no caso da cervical, né, onde a gente vai encontrar aí um número maior de hérnias de disco entre C5, C6, C6 e C7, a gente pode ter acometimentos aí que vão basicamente influenciar o nervo ulnar, mediano, radial, músculo cutâneo e referir dores ou alterações motoras nesse trajeto. Então, com esse conhecimento, a gente já consegue entender bem, né, o que o paciente, se o paciente ele tem um sintoma de disco ou não. E aí o paciente chega e vai passar pelo processo avaliativo, né, onde a gente vai fazer uma anamnese. Nós vamos questionar esse paciente, né, se ele tem esses sintomas, essas características, e depois vamos avançar para uma inspeção estática, onde muitas vezes nós encontramos pacientes que apresentam uma postura antálgica. É muito comum o paciente com uma hérnia aguda, ele adotar posições que ele proteja a hérnia, então ele defende a região, muitas vezes fazendo translações de toda a pelve, e numa tentativa de manter o olhar no horizonte, mesmo fazendo essa defesa da hérnia, a gente vê muitas vezes uma atitude escoliótica ali e pouca mobilidade. Esses quadros de hérnia aguda, né, com paciente com dificuldade de fazer flexão, extensão, dores à pressão, muitas vezes não podendo ficar muito tempo em pé, porque o
o fato de ficar em pé gera pressão, caracterizam aí um paciente com esse quadro. Depois da avaliação estática, a gente faz uma avaliação dinâmica, e aí entram muitas limitações que eu comentei, né, de flexão e extensão, e na palpação desse paciente, logicamente, a gente vai encontrar na região acometida, né, uma densidade tecidual grande, espasmos musculares, ligamentos sofrendo, enfim. Então, existe uma série de formas aí da gente... Me ouvindo, Fábio? Opa, deu uma falhada, cara. Agora voltou. Beleza, estou te ouvindo. Então é isso, acredito que em relação à avaliação, essas informações aí que eu tenho para passar. Per- Perfeito. Bom, falando agora com as pessoas que estão nos assistindo, vocês já perceberam o quão valioso é ter essas informações. Então, assim como eu tenho falado nas outras lives, tenha papel e caneta à mão, anotem, porque isso vai fazer uma grande diferença na hora do tratamento. Danilo, recebi aqui do staff, né, através do painel de controle, que nós atingimos quase 390 pessoas ao mesmo tempo. Se a gente bater essas 390 pessoas, amanhã a gente vai ter uma live extra, uma live surpresa. Vamos ver. Boa, vamos Então, que para isso, eu vamos. preciso da ajuda do pessoal aí, hein? Aperta o coraçãozinho. Tá gostando da live? Aperta o coraçãozinho. Vai chamando as pessoas. Dando continuidade aqui, professor. O diagnóstico, né? Dentro do diagnóstico, nós temos também que ter um pouco de cuidado, porque tem aqueles casos de hérnia de disco que são tratáveis pela osteopatia e tem outros que não. Como é feito qual é o critério que a gente utiliza dentro da clínica para identificar isso? Se a gente encaminha, se a gente trata, pode explicar isso para a gente? Sim. Logicamente, até esse processo ele faz parte, né, da avaliação, e é muito importante a gente saber se o paciente que a gente vai tratar ele é elegível para osteopatia, né, se ele pode ser atendido por nós. Porque em algumas situações, né, de fato, o paciente ele não deve ser atendido por nós, né, principalmente se ele apresenta uma perda motora aguda. Esse é o principal motivo, a principal situação aí que a gente vai levantar a bandeira vermelha, né, a red flag, porque os pacientes que têm uma perda motora aguda, aguda eu digo assim, por exemplo, um paciente chega no seu consultório, no nosso consultório, com o pé caído, com uma resposta motora zero ou muito pequena, esse paciente ele pode estar com uma compressão definitiva, né, e a gente sabe que se esse paciente está nesse quadro por um tempo prolongado, a gente tem o risco aí do nervo morrer, a gente pode dizer assim, né? Então, se de 3 semanas a 5, 6 semanas, esse paciente ele não muitas vezes ele tem que ir para uma cirurgia, por exemplo, né? E se a gente não tem essa descompressão da estrutura, ele pode ter problemas permanentes. Então, basicamente, a gente tem alguns testes, né, que a gente pode fazer. Para os membros inferiores, basicamente a gente vai pedir para o paciente ele andar na ponta dos pés, onde a gente vai testar ali principalmente as raízes de S1. Também a gente pode pedir para ele andar nos calcanhares, onde a gente vai testar ali as raízes de L4, L5 principalmente. E uma outra maneira bacana de fazer a avaliação é utilizar o martelinho, né, para a gente testar ali os reflexos. E aí a gente tem principalmente o teste do reflexo patelar e também do tendão do calcâneo, onde a gente avalia aí as principais vias que chegam nessa estrutura do membro inferior, né? Dessa forma, a gente vai verificar se o paciente tem uma hiperreflexia, por exemplo, que pode indicar uma alteração do sistema nervoso central, ou se ele tem uma hiporreflexia. No caso de uma hiporreflexia, se ela é parcial, esse paciente ele é um paciente que ele pode ser tratado e a gente pode utilizar até isso de parâmetro, né, para verificar se o nosso atendimento está sendo bem feito. No caso dos membros superiores, basicamente a gente vai solicitar os movimentos que ocorrem nos músculos do membro superior, que são os movimentos de abdução do ombro,
flexão e extensão do cotovelo, flexão do punho e extensão do punho, e também o abrir e fechar dos dedos, né? Então, dessa forma, a gente está testando na abdução aí, basicamente, nervo axilar, na flexão do cotovelo, o nervo músculo cutâneo, na flexão do punho, o nervo mediano, na extensão do punho, o nervo radial, e quando a gente testa os interdigitais ali, o nervo ulnar, ou se a gente solicita uma flexão do quarto, quinto dedos, né, a gente está solicitando a contração aí do músculo flexor ulnar do carpo, que é controlado pelo nervo ulnar. Então, essa é uma forma, né, de verificar se o paciente tem uma perda motora aguda ou não. E se o paciente, só fazendo uma observação, ele não conseguir, né, ficar na ponta dos pés ou andar nos calcanhares por dores, a gente coloca esse paciente sentado ou a gente vai deitar esse paciente e a gente pode realizar os testes de força para verificar se ele tem uma resposta, né? Então, só resumindo, se esse paciente ele tem uma perda parcial, ele é um paciente que ele pode ser atendido e a gente deve durante as sessões, observar uma melhora motora, uma melhora da sensibilidade também, uma melhora em um equilíbrio dos reflexos. E caso ele apresente nenhuma resposta motora ou praticamente nenhuma, esse é um paciente que a gente provavelmente vai ter que encaminhar ele para um outro tratamento e uma outra abordagem. Perfeito. E obviamente, o paciente procura a gente, procura a clínica osteopática por conta dos sintomas, né? Praticamente 5% das vezes, né? É por conta do sintoma que ele tem. Porque tem muita gente que tem hérnia de disco que é assintomático e dificilmente ele vai nos procurar, mesmo se ele não souber que tem alguma coisa e entender que é importante um tratamento, mesmo que ele não tenha dor. Mas nesses casos onde o paciente nos procura, né, no caso sintomático, como que é a abordagem desse paciente que chega para você com uma sintomatologia já presente? Legal. Bom, o paciente que chega, né, Fábio, então logicamente ele vai primeiro passar por todo esse processo avaliativo, nós vamos identificar se ele tem sintomas de disco ou um outro sintoma predominante. Tendo um sintoma de disco, fazemos os testes de exclusão, verificamos se é um paciente que a gente pode atender ou não, e aí vamos iniciar o trabalho, né? O Zezé costuma dizer uma coisa muito bacana sobre os pacientes que têm sintomas de disco, que um disco acometido ele é um obstáculo. Então, de fato, se ele é um obstáculo, muitas vezes não funciona eu tratar outros tecidos se eu tiver um padrão discal muito ativo, né? Então, por quê? Porque um disco ativo ele limita muito o movimento e ele impede que a gente consiga acesso em outros tecidos de uma forma eficaz, né? Muitas vezes um paciente agudo de disco, mal a gente consegue tranquilizar ou posicionar bem ele para que a gente possa começar um atendimento. Então, entendendo isso, né, a proposta que eu vou colocar aqui, que é a proposta que o IDOT vem tendo, né, é de, primeiramente, fazer uma abordagem no próprio disco, principalmente utilizando técnicas de reposicionamento. Depois disso, a gente trabalhar localmente a região acometida. Então, quando eu falo localmente, nós trabalhamos os nervos, os músculos e as articulações que fazem parte daquele sistema acometido. E aí, dando um alívio para o paciente, a gente pode buscar, né, sistemas que têm correlação com esse local, porque também a gente sabe, né, que o local que a hérnia de disco está manifestando ali o sintoma é normalmente uma hipermobilidade e uma área que está sofrendo devido a outras áreas que não funcionam. E aí a gente começa essa busca, né, ao redor desse sistema e depois podemos buscar até em regiões mais distantes o que pode estar acometendo ali. Então, brincando, navegando um pouquinho sobre esse caminho, né? O que eu sempre falo assim, né, para os alunos. Um paciente com sintoma agudo de disco, o que a gente faz primeiro? Trata o disco. O primeiro passo é posicionar bem o paciente. Isso já é uma consideração muito importante, porque muitos profissionais da área da saúde não sabem posicionar bem um paciente que tem um sintoma discal, né? Então eu escuto frequentemente histórias no consultório de pacientes que chegam lá com sintomas discais, eles falam assim, Danilo, tive uma crise, fui para o hospital, fiquei 3 dias internado, tomando remédio o tempo todo, e eu pergunto como é que ele ficou posicionado lá na maca, e ele fala, a maior parte do tempo ficava em flexão, né, com a maca elevada,
e ele numa posição ali que jogava o disco para trás. Então, o primeiro ponto é a gente posicionar bem o paciente, porque a partir daí ele começa a ter uma primeira tranquilidade, um primeiro entendimento sobre o que ele pode fazer, o que não pode, o que provoca dor ou não, e começa a relaxar, né? Começa a entrar em vagotonia, que é fundamental para a cura. Em simpaticotonia, a cura sempre ela é mais difícil, né? Então, em relação à posição do paciente, o que a gente tem de consideração, né? Normalmente, a posição mais segura, mais agradável para um paciente com sintoma discal é a posição de decúbito lateral, com o lado da hérnia para cima. Por que para cima? Porque normalmente a área com sintoma, né, o disco sintomático, ele tem uma tendência a acumular líquido, a acumular edema. Então, a gente colocando esse lado herniado para cima, a tendência é que com a ajuda da gravidade haja um alívio ali do local, né, e haja uma certa drenagem e esse paciente ele tem um conforto. Normalmente a gente vai colocar lá um travesseiro no meio das pernas, né, e uma coisa muito importante é ensinar para o paciente as posições que não geram irritação neural, porque o que é muito comum também é o disco sensibilizar um nervo ciático, por exemplo, e esse paciente também não suportar posições que tensionam, que estiram o nervo ciático. Então a gente vai ensinar para ele ali a adotar posições de flexão do joelho para proteger o ciático, ou em casos mais raros, se fosse, por exemplo, no nervo femoral, evitar ali a extensão do quadril e flexão do joelho. Basicamente esse é o primeiro passo, né? Os pacientes que aceitam fazer extensão, ou seja, aqueles pacientes que têm irritação ali da região onde existe a hérnia, mas fazem extensão e essa hérnia aceita avançar, esses pacientes normalmente aceitam ficar de decúbito ventral. Então, tudo bem, né? Porém, tem alguns pacientes que não vão aceitar. Então, a gente precisa verificar isso também. Isso é um ponto importante. E tomar cuidado com o posicionamento do paciente em decúbito dorsal. Isso eu aprendi com o professor Frederic, né? O professor Frederic, ele fala que o paciente que tem sintoma de disco agudo, se você deixa ele em decúbito dorsal muito tempo, a tendência é que o líquido se acumule na parte posterior e muitas vezes a gente começa a manobrar esse paciente ali, fica um tempo, e esse paciente, quando a gente levanta ele da maca e pede para ele andar, ele é um paciente que levanta com dificuldade ali, sai todo arrebentado, né? Porque ele ficou mal posicionado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Esse é o primeiro passo. A partir daí a gente entra com as técnicas, né? Em relação às técnicas, eu particularmente eu gosto de iniciar as técnicas discais, então no primeiro momento, né? As técnicas de reposicionamento em decúbito lateral. Isso é algo que eu faço já há algum tempo e vejo resultados muito bacana, porque esse paciente ele está confortável naquela posição, né? Muitas vezes você tem pacientes que não suportam ficar em pé, nem sentado. Então a gente começa ali em decúbito lateral. E muitas vezes o que eu faço? Eu apoio meu polegar na região do disco, que está ali posteriorizado, faço uma pressão, e o paciente, como ele está em decúbito lateral, eu venho com a outra mão e começo a controlar ali o tronco dele através do ombro. E ali, basicamente, eu vou dar a extensão do tronco e uma ligeira rotação. Dessa forma, fazendo pressão com o polegar, a gente faz ali um pequeno reposicionamento discal, onde eu posso buscar as barreiras ali que o paciente aceita, né? E começar a ganhar extensão. Porque a ideia é, se o paciente ele não faz extensão, a gente precisa, antes de tudo ali, devolver a posição daquele disco para anterior, né? E começar um trabalho onde isso vai acontecendo, né? Às vezes ao longo de algumas sessões. Esse é um ponto importante também, né? Normalmente um paciente com sintoma agudo de disco, nós vamos tratar ele, às vezes com poucas técnicas no início, mas várias vezes por semana, porque como ele está agudo, a gente não consegue, às vezes, né, sessões muito longas, muitas manobras. E gosto de iniciar, assim, em decúbito lateral. Depois, as possibilidades de reposicionamento de disco que eu considero bem interessantes são as técnicas em posição sentado, né? Então, aí eu fui buscar algumas coisas, né, para algumas técnicas para trazer aqui, né, e isso está sendo também colocado no material do IDOT. Eu até peguei aqui uma imagem, Fábio, eu vou tentar colocar aqui. Você me avisa aí se o pessoal conseguir ver, ó. Não sei se a luz vai deixar.
Dá para entender, dá para entender. Dá para ver bem, né? Então aqui a gente Sim. tem, né, uma técnica de reposicionamento de disco, tá? É de um osteopata chamado Alan Stoddard. Uhum. E é uma técnica que seria uma evolução aí, né, dessas limitações que o paciente tem, né? Quando a gente consegue já sentar ele. A ideia é colocar ele, então, sentado na beirada da maca ou em posição ali de cavaleiro, né? E aí nós temos duas opções. Então, basicamente, pedir para o paciente fazer um duplo V ou pedir para ser feito aí um posicionamento aqui na região da nuca com as duas mãos. E o terapeuta ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai por trás do paciente geralmente colocar um travesseiro ali para acomodar bem o contato e entrar em contato com o duplo V, abraçando o paciente, ou, como está sendo mostrado aqui na imagem, né? Ele vai entrar em contato aqui pelo espaço criado entre o braço e o antebraço. E dessa forma, né, a gente pode fazer a técnica utilizando basicamente duas alavancas. Uma alavanca é a alavanca de tração, onde a gente vai puxar esse paciente para cima. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, porque o disco ele suporta a tração, mas até certo ponto. Então a gente vai fazer uma tração. Normalmente o paciente sintomático ele vai relatar sintoma na região. O que é comum é ele falar assim, estou sentindo puxar ali. Ou se ele não está tão sintomático, você começa a ter a sensação de que o bumbum dele está levantando da maca, ou quase levantando. E a partir desse momento a gente começa a aplicar extensões do tronco. Então, a partir da extensão, nessa mecânica, o disco, a gente favorece o avanço do disco e favorece o reposicionamento, né? Então, é uma técnica bem interessante, que ela está sendo colocada na escola também, né? Onde a gente pode ter algumas variações. Vou mostrar aqui uma outra imagem para vocês, né? Essa aqui é uma imagem que está indo até para o material novo, que é o Zezé fazendo aqui o contato indexial, né? A gente pode fazer um contato indexial ou contato bico de pato e entrar ali pela parte da frente no paciente também pelo lado. E aí também fazer uma tração e buscar movimentos de extensão, onde a gente faz uma pressão ali póstero anterior. Então, dentro dessa ideia, a gente vai tentar devolver a posição do disco. E aí a gente pode fazer ali 8 repetições, 12 repetições. E uma coisa muito importante nesse tratamento é a gente fazer o reteste. Então, a todo momento, a gente retestar, porque a própria técnica, cada técnica que a gente vai fazendo, a gente consegue verificar se ela está sendo efetiva ou não, né? Então, a própria dor do paciente acaba sendo o que a gente chama aí de um teste relacional funcional, né? E a gente pode ir ganhando essa extensão, que é o primeiro objetivo. Tá? Existem algumas variações dessas manobras, né? O Frank Zeliot, que eu comentei, ele fazia essa manobra apoiando as costas do paciente, né? O dorso do paciente na região da testa para ter um apoio, pedia para o paciente fazer extensão e utilizava reposicionamentos, também a gente poderia trabalhar assim, e também a gente poderia trabalhar em decúbito ventral, para os pacientes que aceitam, né? E aí pedir movimentos ativos de extensão e a gente fazendo esse reposicionamento. Então, basicamente, essa seria a abordagem local, né? Primeiro o posicionamento do paciente, depois essas manobras. Pacientes agudos, às vezes a gente vai ter que fazer essa manobra por algumas sessões, né? Muitas vezes o paciente pode ter uma pequena melhora de extensão, mas já é algo positivo, porque muitas vezes são pacientes que têm muitos sintomas. E, basicamente, esse paciente já precisa de uma série de orientações. Também isso eu falo bastante, né? Quando eu falo de disco. É uma orientação importante que a gente tem que dar para esses pacientes muito agudos. É o de não fazer flexão. Absolutamente não fazer flexão durante 3 semanas. Tá? A gente encontra em livros antigos até, né, sugestões de imobilizações até parciais, para que esse paciente não faça flexão, então não fique irritando ali as estruturas posteriores. A gente poderia utilizar aí até coletes ou bandagens, numa ideia, né, não fixa, tá? É uma ideia de você solicitar, dar um estímulo para o corpo para impedir que ele faça flexão. E
explicar para o paciente que existe um tempo, basicamente, aí de cicatrização, de melhora desses sintomas, tá? Uma outra informação bastante importante, né, que o Zezé me trouxe, é que muitos pacientes que têm sintomas discais, muitas vezes, eles fazem uso de opioides, de vasodilatadores, de uma forma constante. E, normalmente, o que vai acontecer? Os pacientes que recebem esses vasodilatadores, esses analgésicos, né, esses opioides, eles são vasodilatadores, eles acabam aumentando ali a dilatação e o edema local. Então, muitas vezes são pacientes que não saram ou demoram para sarar. E o mais indicado para esses pacientes, na verdade, seriam usar vasoconstritores, né? Então, a gente pensa aí mais em uso de corticoides. E isso é interessante, porque se a gente identifica que o paciente está utilizando vasodilatadores, a gente pode sugerir, né, que ele entre em contato aí com o médico dele e talvez reveja essa medicação que ele vai utilizar. Tá? Então, basicamente, essa é a abordagem local, né, junto com orientações, abordagem no próprio disco. Posso continuar falando, Fábio? Não sei se... Claro. Não, agora que você já falou da abordagem local, eu quero saber da abordagem à distância. Então, vamos que vamos, né? Porque dentro desse raciocínio, então, só para a gente construir bem as ideias, né? Fazer uma boa identificação do padrão de disco, fazer os testes de exclusão. Depois nós vamos ter ali as orientações iniciais de posicionamento e aí as opções de fazer reposicionamento de disco. Decúbito lateral, sentado, por exemplo. Orientações para o paciente. Nessas orientações a gente já tem ali também o entendimento de que ele vai ter que ficar um tempo tratando. Isso é muito importante, né? Se o osteopata ele não sabe disso, ele às vezes vai fazer uma sessão, o paciente acha que tem que ficar bom em uma sessão. Ou ele melhora, né, e depois piora e acha que não está funcionando o tratamento. Então ele sabe que ele vai passar por um tempo de abordagens, e aí ele melhorando, a gente começa a poder sair, né, das técnicas somente discais. Então essa é a ideia, né? E numa ideia bem lógica, a gente pode depois partir para abordagens na própria região que está acometida, trabalhando dentro das da hierarquia dos tecidos, né? Então a gente sabe que o sistema corporal ele tem uma grande dependência das relações vasculo-nervosas. Então o que eu sempre faço é iniciar o tratamento com as técnicas neurais, que eu tenho feito, né, ultimamente, visto resultados muito bons. E dentro dessas técnicas neurais a gente pode ali fazer a sequência que o IDOT propõe, né, trabalhar com saturações, técnicas na raiz, depois em alavancas médias e alavancas distais. Então, por exemplo, paciente que tem uma hérnia com uma ciática, a gente vai focar ali em técnicas que vão liberar a raiz do nervo ciático, de acordo com o local que está acometido. Depois trabalhar a musculatura local. Então, logicamente, por exemplo, se a gente tem um acometimento lombar, é bem lógico que a gente avalie, por exemplo, o músculo psoas, que é fixo nas vértebras lombares, que a gente avalia o quadrado lombar, que é o principal músculo aí que dá dores lombares, né? Que a gente avalie também os espinhais e trabalhe esse músculo, né? Também desde uma forma sutil até estiramentos mais fortes, né? Quando esse paciente permitir. Depois, outra estratégia é trabalhar a articulação, né? Nos casos de hérnia, a gente deve trabalhar muito bem as articulações que estão próximas do nível acometido. Então, na lombar, a gente tem algumas relações clássicas aí, né? Então, aquela hérnia L4, L5, L5, S1. A gente trabalhar ali a região de L1, L2, L3, que pode estar hipomóvel, e levando a desbloqueios ali, a gente impede que hipermobilidades aconteçam nos níveis herniados. Então, tanto localmente nos níveis, né, quanto próximo, a gente já pode fazer as técnicas articulares. E a gente poderia expandir esse raciocínio, né, porque se a gente pensar, por exemplo, na lombar, e é lógico isso para o osteopata, que ele vai ter que verificar acima, vai verificar ali L1, L2, L3, vai verificar se existe um diafragma que está restrito, levando a uma lordose alta, e a gente pode trabalhar esse diafragma, essa região lombar alta. A gente vai ter que naturalmente avaliar a mobilidade do sacro, porque a gente sabe que o sacro
tem um movimento interdependente com L5, liberar os ilíacos, porque ele tem relação direta pelo ligamento ilio-lombar com L4 e L5. Então, nós vamos trabalhar ali aquele entorno, dando vida, né, fazendo com que chegue o sangue, fazendo com que todo o processo de autocura seja facilitado. Então, nós podemos ali trabalhar o sistema e depois a ideia é sair dali e trabalhar estruturas que têm uma relação mais direta com esse sistema, né? Então, já dei alguns exemplos do sistema músculo-esquelético. A gente tem alguns exemplos também em outro universo, né? No universo visceral, por exemplo. A gente sabe que o retorno venoso aí das veias lombares, todo ele acontece aí, ele vai ser drenado para a veia renal esquerda. Então, também a gente sabe que a fáscia renal, ela também recobre o quadrado lombar e o psoas, então, naturalmente, é muito importante a gente verificar, depois que o paciente saiu dessa fase aguda, né, as influências da fáscia renal ali. Né? Também a gente tem algumas condições que podem acometer essa fáscia renal, como em mulheres grávidas, né, onde a gente tem uma tendência a ter compressão dessa área renal. E também um outro ponto importante é a gente olhar sempre a região abdominal, né, com toda a relação que existe no intestino, principalmente uma relação vascular, né? A gente, tendo um acometimento intestinal, nós costumamos dizer assim, que o corpo ele vai sempre priorizar o intestino, que é uma víscera vital, ao invés de uma estrutura musculoesquelética. Então, o disco, por ele ter uma conexão, a inervação do disco pelo Lusca, por ter uma conexão ali direta com o sistema simpático, com a cadeia laterovertebral simpática, a gente, quando tem um processo de simpaticotonia e alterações que vão acometer o intestino, a primeira coisa que o corpo faz é inibir as áreas ali discais, tirar a água daquela região e disponibilizar para o intestino. Então, congestões nessa região tanto podem gerar alterações de circulação nos membros inferiores, quanto também uma relação direta com os discos. Então, naturalmente, é importante a gente fazer o trabalho ali na região do intestino. E outras relações também existem, né, Fábio? Eu acho que, assim, dá para ficar falando várias aqui, né, mas a gente ia se estender muito, mas só para citar algumas, né, então a gente sabe também que as relações faciais do fígado podem interferir, levar a ciáticas do lado direito. Na parte aqui superior, né, a gente tem muita influência do sistema facial anterior, de conexões ali diretas da pleura com vértebras cervicais, através dos ligamentos do vértebro pleural, transverso pleural e costo pleural, e também através das conexões de pleura e pericárdio com o externo, né? Então, restrições aqui podem gerar sofrimentos na região cervical. E na região cervical, que eu não comentei tanto, acabei falando mais, né, da parte lombosacral, o princípio é o mesmo, né? Quando a gente vai fazer reposicionamentos de disco na cervical, seria posicionar os polegares na região discal e solicitar a extensão cervical, reposicionar esse disco, orientar as posições, né? Porque a sintomatologia também, a dificuldade na cervical é a mesma ali da região lombosacral. Liberar muito bem os nervos, inicialmente, depois com técnicas de glide, depois mobilização do plexo, depois estiramentos distais, e depois trabalhar muito bem a musculatura dessa região. E depois a gente entra com trabalho articular, né? Mobilizações, depois técnicas um pouquinho mais intensas, se o paciente permitir. Então, e depois disso seria esse trabalho, né, onde a gente observa aí relações, um sistema correlacionado. E aí, só para fechar, alguns sistemas também vão influenciar e favorecer herniações, principalmente quando a gente pensa em relação ao sistema postural, né? Então, em relação às hérnias lombosacrais ali na região lombosacra, é importante a gente entender que os desequilíbrios podais, eles vão repercutir, logicamente, ali na região lombar baixa. Isso é bem, bem fácil de entender, né? Se a gente tem, por exemplo, uma perna curta, gerando básculas, qualquer alteração de pés também, né? Pés desarmônicos, enfim, de qualquer desequilíbrio grande, ele vai tendencialmente gerar torções, cisalhamentos na coluna lombar, o que ela não gosta, né? Então, a gente sabe que o que não funciona
leva à doença, e a gente sabe também que o que está mal posicionado leva à doença. Então, muitas vezes a gente tem um paciente que ele está mal posicionado por muito tempo, né, com a pelve, uma rotação anterior ali, né, com as vértebras lombares fazendo uma torção para o outro lado, isso é um prato cheio para esse paciente ele ter herniações. Então, todo o trabalho dos pés e equilíbrio dessa cadeia ascendente é fundamental para esse paciente ele ter mais equilíbrio e descarga de peso na região lombar. E quando a gente fala de disco, a gente fala de equilíbrio na descarga de peso. E na parte cervical, as relações principais que eu vejo, né, são as relações oculares e as relações oclusais. Então, basicamente, o que a gente vai ter, por exemplo, em relação à parte ocular, a relação, né, dos nervos que controlam aqui o movimento dos olhos, toda a conexão que a gente tem aqui com a região cervical alta, então, principalmente aí a ligação que existe através do nervo acessório, 11º par craniano, e a gente sabe que o nervo acessório controla o esternocleidomastoide e o trapézio superior. Então, entender essas relações é suficiente para a gente poder entender que esse paciente pode adotar, né, alterações no ombro, alterações da posição da cabeça, e a partir daí, né, em desequilíbrios estáticos, ter, então, uma das causas que vão levar ali a possíveis hérnias de disco, né, que podem ter por trás disso, né, esses desequilíbrios. Então, essas são algumas relações, né? Eu sei que esse universo é amplo e não tem como eu detalhar todas essas relações, mas o que eu queria trazer, assim, basicamente, é que a gente tem como identificar claramente hoje quando o paciente ele tem sintomas de disco. A partir disso, verificar se ele a gente pode tratar ele ou não, através dos testes de exclusão. Depois a gente pode locais ali no próprio trabalhar o entorno e depois os mais amplos, né, para poder ter pacientes. Então, Muito bom, bom. Acho que o IDOT tem que começar a cobrar ingresso, porque isso não é uma live, isso é um espetáculo. Então, se o pessoal aí gostou, eu quero saber quem daí gostou. Aperta o coraçãozinho. fazendo live. Agora tô. Então, você está me ouvindo, Danilo? Agora tô. Uhum. Tá dando alguns Tá. picotes. Agora vai. A gente Acho que tem que ter vai. um pouquinho a gente tem que ter um pouquinho de paciência nessa época. Já foi noticiado que a própria internet nesse momento está muito complicada por conta então, da forma a gente conseguiu conduzir muito bem aí, sem várias intercorrências, já ficou claro para todo mundo o propósito, né? Então, de antemão, eu já queria agradecer ao professor Danilo. Muito obrigado mesmo por ter pedido. Eu falei que se 309 pessoas, a gente teria uma live extra amanhã. O pessoal do staff do IDOT correu lá porque chegou um pico de quase 450. Muito bom isso. A gente espera que isso seja cada vez mais presente na vida, cada vez mais, tá? Então, amanhã,
amanhã nós vamos ter uma live extra que vai ser com o Zezé, né, com o diretor-geral da nossa escola, Antônio José Docursi Filho. E ela vai... que a gente vai falar sobre a metodologia do IDOT, sobre como o IDOT enxerga e entrega a osteopatia para os seus alunos, certo? Então, vai ser uma live extra aí e super especial com o Zezé. Chegou a hora da gente mostrar para todo mundo, né, onde a osteopatia pode chegar. Então, tirem um print aí da tela. Vocês vão marcar @Danilo Ninello com 2 L's, @IDOTOficial e a hashtag IDOT perto de você. Você não é VC, não. Escreve direito o negócio. Você. IDOT perto de você. Tá legal? Vamos botar essa hashtag no Top Trends e a gente vai fazer com que a osteopatia chegue em lugares onde não chegaria se não fosse o auxílio da tecnologia. Queria dar um recado também para você vocês viram que o professor Danilo deu muito exemplo de técnica. Se você é fisioterapeuta, ainda não é aluno do IDOT, você pode procurar o IDOT da sua cidade, conversar com o coordenador e assistir uma aula. Você pode assistir uma aula gratuitamente, você não tem compromisso nenhum. Vai lá e assiste, você vai falar com o coordenador da sua unidade. Se você não sabe qual a unidade mais próxima da sua casa, liga para o IDOT, entre em contato por e-mail, pelo direct aqui do Instagram, que toda a equipe do IDOT vai te orientar, vai te passar o contato da unidade mais próxima. Não perca essa oportunidade, que vocês vão ver na prática tudo isso que o professor Danilo falou aqui. Tá bom? Então, eu espero vocês amanhã às 19 horas. Tiraram o print? Deu tempo? Então vai lá. Só vai lá, professor. Posso? Rapidinho. Claro, por favor. Só eu queria te agradecer, né, te parabenizar. Eu sei o tanto que você buscou esse papel aí, você faz ele com maestria, conduz muito bem aí, tá conduzindo muito bem as lives, então parabéns de verdade aí, de coração. E fazer também um agradecimento ao professor Guilherme Lucchesi, tá? O professor Guilherme, a gente tem conversado bastante aí, compartilhado bastante conhecimento, e ele me ajudou muito nesse raciocínio aí que eu fui desenvolvendo. Então é isso. Obrigado, pessoal, que assistiu, que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês aí no dia a dia. Um abraço, um beijo para todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo todo o apoio de sempre. Obrigado. Valeu. Pessoal, amanhã essa live está no IGTV. Você pode continuar convidando as pessoas, ela vai ficar 24 horas ainda no ar, aqui no canal do IDOT, e depois vai para o IGTV. Não deixe de participar da live de amanhã com o Zezé, tá bom? Um abraço. Toca aí, professor. Valeu. Valeu.